Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Radar da Mídia aqui no canal Terça Livre. Meu nome é Ítalo Lorenzon e a gente se vê logo depois da vinheta. É isso aí, pessoal. Estamos começando aqui mais um Radar da Mídia no canal Terça Livre. Sejam todos muito bem-vindos e, como de praxe, peço para que vocês deixem um like aqui embaixo, muito importante pra gente. Se você tá chegando agora também, inscreva-se no nosso canal e dê uma passadinha aqui na revista Terça Livre, revistatercalivre.com.br, tá bom? Então, hoje, como de praxe, eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado aqui pelo Sr. Sepúlveda e pelo Paulo Figueiredo. Boa noite, Sr. Sepúlveda, como é que vai? Boa noite, Ítalo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí e aqueles que depois vão ver essa live. Uma Boa noite, alegria Paulo, estar como é que aqui. vai? Opa, Paulo? Boa noite, Ítalo. Boa noite, seu Sepúlveda. Boa noite aos espectadores. Um prazer tremendo estar aqui de novo com você. Maravilha. Bom, pessoal, nós vamos começando então o nosso bate-papo hoje, comentando um pouquinho sobre as recentes pesquisas eleitorais nos Estados Unidos. Paulo, você tem notícias, tem novidades pra gente pra comentar sobre isso? Eu sei que, né, isso aqui é um tempo que a gente vai estar obrigado a falar semana a semana a partir de agora, desde aquele momento, desde aquele programa que você falou, né, que o Trump tinha atingido o fundo do poço, né, e o pessoal ficou um pouco bravo com você, né, mas era só análise, gente, fazer o quê? Ele não escolhe os fatos, a gente só os narra, né? Então, diga lá, Paulo, o que você tem de novidade aí pra gente? Olha, eu acho que, lamento dizer que eu não sou o Olavo, mas eu tinha razão. O Trump realmente atingiu, naquela semana que nós conversamos aqui no programa, o fundo do poço. E eu digo isso porque eu sei que o nosso telespectador ele tem um ceticismo bastante justificado em relação a pesquisas de opinião, principalmente no Brasil, porque é o país do Datafolha, e também porque as pesquisas de opinião aqui nos Estados Unidos erraram, de um modo geral, erraram feio nas eleições de 2016. Pelo menos quase todas elas. Mas naquele momento, a campanha de Trump realmente vinha enfrentando um mau momento, a aprovação dele tinha chegado ao menor patamar desde meados de 2017, que foi o auge da investigação contra ele pelo Robert Mueller. E desde então, os números das pesquisas vêm melhorando um pouquinho. E esse tema de pesquisa eleitoral americana ele é sempre um pouquinho mais complicado do que no Brasil, porque as pesquisas eleitorais, porque a eleição nos Estados Unidos ela não é feita da mesma forma que a eleição no Brasil. Ou seja, quem leva mais votos no Brasil ganha, né? Você tem, principalmente no segundo turno, você tem ali dois candidatos, quem tem mais votos, teve 50% mais um dos votos válidos, leva a eleição. Aqui nos Estados Unidos o sistema é diferente. Eu sempre faço questão de frisar isso. As eleições são feitas nos estados e os estados apontam os seus representantes no colégio eleitoral. É um sistema um pouquinho mais complicado, tem um pouco, eu vou fazer um vídeo só sobre isso antes da eleição. É importante para o espectador entender que os estados têm os seus respectivos votos. São proporcionais às populações? São sim, mas o que é importante é que o vencedor, na maioria dos estados, em quase todos os estados, o vencedor. Pode Eu falar. estou ouvindo um pouco mais barulho, vocês estão ouvindo também, não? É um pouquinho. Se você puder mutar o microfone do senhor. Ah, perfeito, acho que. Obrigado, Eu vou desculpa, mutar seu aqui Sepúlveda. também, aí eu acho que você vai fica tranquilo pra você. Perdão. Mas o espectador, os votos nos colégios eleitorais vão quase, há exceções, não quero entrar nelas, mas majoritariamente os votos vão, o vencedor leva tudo. Significa que se o Joe Biden, por exemplo, tiver 99% dos votos
na Califórnia e o Trump tiver 1%, é a mesma coisa do que o Joe Biden ter 50% mais um dos votos na Califórnia. No final, ele leva todos os delegados da mesma forma. Isso faz com que nem sempre, e há casos nos Estados Unidos, em 2016 assim foi, o Trump teve menos votos que a Hillary Clinton, teve 2% a menos na contagem, 2 pontos percentuais a menos na disputa nacional, mas levou a eleição com ampla vantagem no colégio eleitoral. Não chegou a ser um landslide, mas foi uma ampla vantagem. Então, eu sempre faço essas ressalvas, porque não adianta, tá 43, eu não sou muito preocupado com isso. O que eu gosto, sim, de analisar são as tendências. As tendências são importantes, porque como as pesquisas entre si, elas têm mais ou menos, em geral, a mesma metodologia, você consegue ver, mesmo que uma pesquisa seja mais tendenciosa para um lado ou menos tendenciosa, ou mais tendenciosa para o outro lado, o que você consegue acompanhar, mais ou menos, é a tendência de para onde vai, né? Então, eu separei 3 pesquisas aqui que têm números importantes, 2 pesquisas mais recentes e uma que eu acho que traz um dado muito surpreendente. A primeira pesquisa é uma pesquisa, e para o eleitor, para o espectador ficar feliz, eu trouxe uma pesquisa da Fox News, porque todo mundo fica perguntando, onde está a Fox News do Brasil? Onde está a Fox News do Brasil? Embora eu ache o Terça Livre hoje muito superior à Fox News em muita coisa, aonde está a Fox News do Brasil? A Fox News faz uma pesquisa para presidente mensalmente. E na pesquisa de 19/7, ou seja, ali perto de quando a gente fez o programa onde eu falei que o Trump estava no fundo do poço, eu trouxe essa pesquisa para o programa e o Joe Biden estava com 49% e o Trump com 31%, tá? O que dá uma vantagem, o que dava uma vantagem imensa para o Joe. Perdão. Falha das minhas anotações aqui. Joe Biden estava com 50% e o Trump estava com 38%. Significa uma vantagem de 12 pontos para o Joe Biden. Pois bem, a mesma Fox News fez uma nova pesquisa e ontem, dia 19, se não me engano, ontem, né? Hoje, dia 20. E o Trump a diferença caiu de 12 pontos para 8 pontos em favor do Biden. Mas pesquisa manipulada, o Trump está. Eu não quero entrar nesses detalhes, eu só quero que o espectador acompanhe a tendência. A tendência é mais importante. Eu não sei por que alguém pode achar que a Fox News está manipulando a pesquisa contra o Trump, embora não seja de fato a Fox News que faça a pesquisa, né? A Fox News encomenda a pesquisa. Mas mesmo que o espectador ache que a Fox News está manipulando a pesquisa, eu tenho muitas críticas a essa pesquisa. Eu de um modo geral, tenho críticas a pesquisas que são feitas com eleitores registrados, só com eleitores registrados. E a gente pode falar sobre a diferença entre pesquisas com eleitores registrados e eleitores prováveis. Mas o importante nessa que eu quero chamar a atenção é a queda, a ligeira queda, a oscilação do Joe Biden e a subida do Trump e a redução, no final das contas, aí, de 4 pontos percentuais da diferença entre os dois candidatos. Importante dizer que são 4 pontos percentuais, uma pesquisa que tem 3 pontos percentuais de margem de erro, e que o Trump perdeu a última eleição, e que em eleição de 2 candidatos, quando a gente está falando de 4 pontos ou 2 pontos, etc., o que a gente está falando é de os pontos que o Trump ganha passam para o Biden e vice-versa, de um modo geral, né? Então, 8 pontos, na verdade, são 4, e essa diferença chega lá no colégio eleitoral, não faz muita diferença. Vamos lá, outra pesquisa que eu quero chamar a atenção é uma pesquisa de quarta-feira da semana passada, e essa eu vou chamar a atenção porque é uma pesquisa do Rasmussen Reports, que é um instituto do coração do Trump, é um instituto que o Trump diz que faz o melhor trabalho. Eles têm uma metodologia de pesquisa diferente, quase todas as pesquisas deles são feitas online, e eles têm um tracking diário da aprovação do presidente, que vale a pena para o espectador acompanhar. E eles fizeram uma pesquisa maior no dia 15/7, e essa pesquisa deu Biden 47 e Trump 44. Diferença de 3 pontos percentuais.
Se a diferença for essa, e o Rasmussen acertou a diferença na última eleição de 2016, acertou os 2 pontos percentuais de diferença que aconteceram. Essa diferença, se permanecer, ela quase que seguramente aí daria a eleição para o Donald Trump. Então, de novo, uma melhora significativa em relação à última pesquisa Rasmussen. A outra pesquisa que eu quero chamar a atenção é uma pesquisa do Washington Post, do mesmo dia, da mesma época dessas outras 2 pesquisas, e ela deu Biden com 54 e Trump com 44. Eu quero chamar a atenção dessa pesquisa porque, basicamente, por um motivo interessante. Acontece na hora que você vai distribuir a pesquisa aqui nos Estados Unidos, né? Você tem que distribuir a amostra, o sample, né? Em quantos eleitores republicanos você vai ouvir, quantos eleitores democratas você vai ouvir, quantos eleitores independentes você vai ouvir. E a grande manipulação de pesquisa que acontece aqui nos Estados Unidos acontece na hora de você dar o peso a estes grupos. E nem todas as pesquisas eles divulgam o peso que eles dão para esses grupos, mas essa do Washington Post divulgou. E aí o que é interessante é o seguinte, eles botaram que 30% dos eleitores eram democratas, 24% dos eleitores eram republicanos e 39% independentes. E esse número é completamente aleatório. É um chute do pesquisador. Mas está aqui no sample 6 pontos percentuais a mais de eleitores democratas na pesquisa. Então é mais ou menos como se você fosse fazer uma pesquisa de para que time você torce, e aí você fosse fazer uma distribuição de representação, ou melhor, uma pesquisa de quem vai ser o campeão brasileiro, e aí você fizesse uma distribuição e pegasse, sei lá, a torcida do Flamengo, que é a maior do Brasil, e botasse como se eles fossem igual a do Corinthians. E não é, a torcida do Flamengo é muito maior do que a do Corinthians. Apesar do Corinthians ter uma grande torcida. Então, nesse caso aqui, a deturpação, a manipulação, se o espectador quiser chamar assim, tá aqui, tá evidente, tá na distorção do sample em desfavor dos republicanos. E não é de novo, não é teoria da conspiração, não é igual o caso Datafolha, onde você acha que pode ter mentira escondida, pode ter manipulação na margem de erro, não. Está aqui, é declarado, o sample da pesquisa é 30% democrata, só 24% republicano e 39% independente. Quando não é essa a distribuição do país. Pode um dia falar sobre qual é essa distribuição? Tem essa diferença entre eleitores registrados e eleitores que comparecem às urnas. Isso varia de eleição para eleição, é outra diferença grande. O voto aqui é um voto opcional, né? Um voto facultativo, então muitas vezes o sujeito está registrado para votar, isso também é importante, você precisa se registrar para votar, não é, decidi no dia que eu vou votar, levo o meu título de eleitor, minha carteira de identidade e voto. Não, você tem que se registrar previamente para votar, e aí você tem que decidir ir votar no dia da eleição. E muita gente não vai votar, né? E aí, no final das contas, tudo isso tem que ser levado em consideração. Me estendi um pouquinho aqui, mas é porque é muita pesquisa e o assunto é longo. Perdão. Não, perfeito. Né? Não, de fato, todos esses detalhes aí precisam ser levados em consideração para fazer uma pesquisa que tenha um mínimo de capacidade de predição, né? Agora eu pergunto o seguinte, né, antes de passar a palavra para o seu Sepúlveda, existe alguma pesquisa que leve em consideração justamente essa realidade dos colégios eleitorais? Porque o que eu tô vendo aí é que as pesquisas, apesar da pesquisa da eleição não ser feita com base no voto popular, a pesquisa é feita com base no voto popular. Então acaba comprometendo um pouquinho o uso científico da pesquisa, né? Levando em consideração, óbvio, né? Com isso aí, tudo isso presumindo, né, que não há problemas na pesquisa em si, né? Então, ainda supondo tudo isso, né? A utilidade prática da pesquisa acaba sendo comprometida. Não existe uma pesquisa aí, não existe esse tipo de consideração sendo feita durante as pesquisas, Paulo?
Não, existe sim. O que acontece é que, e essa é sempre mais interessante, é você analisar como é que estão as pesquisas nos que se chama aqui de swing states. E são swing porque swing é balanço, né? E os swing states são estados que ora votam com um candidato, ora votam com outro. A Flórida, onde eu moro, é um grande exemplo disso. As eleições são sempre muito apertadas aqui na Flórida, né? Por exemplo, na última eleição, a vantagem acho que foi de mais ou menos 200 mil votos em favor do Trump, mas você teve eleição com, sei lá, menos de 1.000 votos de vantagem com recontagem, o caso clássico do W. Bush. Então, eu, particularmente, dou mais valor quando sai uma pesquisa eleitoral em um swing state. Por exemplo, um estado que está tendo uma disputa, sempre foi um estado republicano, mas está tendo uma disputa grande, é o estado do Arizona. O estado do Arizona recebeu muita imigração e é um estado que passou a ter um percentual de eleitores não republicanos, democratas, independentes grande. Então, e você tem variações imensas nas pesquisas. Você tem pesquisa dando 4 pontos de vantagem para o Trump e você tem pesquisa dando menos 1 ponto de vantagem. Então, assim, as pesquisas nesses swing states são mais interessantes para o mapa do colégio eleitoral. Tem eu não vou dizer mito, mas é que a história de você, até respeito muito, mas eu estou fazendo aqui uma observação técnica. No caso do Felipe Martins, acertou 47 estados aqui. 40 estados, qualquer um que acompanha a política americana acerta. 40 estados são mais ou menos decididos. Então, se eu fizer hoje aqui, posso fazer o próximo programa, eu trago meu mapinha, eu garanto que eu vou acertar 40 estados dos 50 americanos. Aí você tem basicamente 10, fazendo aqui uma aproximação grosseira, onde a bola é dividida. Onde a bola é dividida. E aí, na eleição passada, teve estado com 15 mil votos de diferença para um lado e para o outro. Entendeu? Teve estado com 1.500 votos de diferença para um lado e para o outro. Então, essas bolas divididas, não é que não dá para prever, é impossível. É impossível um sujeito prever, tecnicamente falando, e é por isso que é tão difícil prever a eleição americana, porque 15 mil, choveu muito num dia, 1.500 pessoas deixam de votar, entendeu? Você partindo desse pressuposto, é muito difícil você prever. Então, óbvio, você faz prognósticos, aproximações, tem palpites, você vai vendo como é que a coisa vai caminhando e o sentimento geral da nação. Mas a eleição aqui é muito apertada. Então, toda vez que alguém fala, o Trump já ganhou, ou o Trump já perdeu, isso é tecnicamente errado. Não é uma questão de opinião, é tecnicamente errado. Você pode dizer assim, olha, eu acho que o Trump tem maior probabilidade de vencer, eu acho que o Trump está num bom momento, eu acho que o Trump está num mau momento. Isso dá para fazer. Agora, já ganhou, já perdeu, é tecnicamente errado. É militância. E militância pra gente aqui não faz diferença, né? Brasileiro não adianta brasileiro ter militância sobre a eleição americana, o brasileiro não influencia a eleição americana. Perfeitamente. Se você puder. Tem algo a comentar? Eu mais queria fazer primeiro uma sugestão ao Paulo, que era quando ele fosse fazer lá a live no canal dele, explicando o sistema americano, desse um fundamento histórico, né? Porque muitas pessoas não entendem. Eu vejo até jornalistas caindo no ridículo de dizer o seguinte, se não fosse sistema... Mas o sistema de eleição americano tem a ver com a fundação, com a criação dos Estados Unidos, ou seja, os estados escolhem o presidente. Quer dizer, não sou eu que vou agora explicar isso para você, não é? O Paulo é que devia explicar esse lado histórico, porque senão nós assistimos ao ridículo de ver jornalistas comentando como se fosse uma espécie de injustiça, que não é a soma dos eleitores americanos que decide, mas é em cada estado. Claro, mas isso tem a ver com a formação dos Estados Unidos e com a própria Constituição, não a Constituição que está escrita, a Constituição enquanto constituir a unidade que depois foi constituída em torno dessa unidade federal, enfim. Acho que isso era uma sugestão interessante para as pessoas entenderem qual é a razão de ser, né? Se não é uma razão arbitrária. Bom, mas eu queria fazer umas...
senhor está correto, isso tem a ver, eu tenho que falar mesmo sobre isso, isso tem a ver, como o senhor falou, com a Constituição americana, para as pessoas entenderem que os fundadores dos Estados Unidos não queriam uma democracia, eles queriam uma república, né? Acho que é o James Madison que dizia, a democracia são 2 lobos e um cordeiro decidindo o que vai ser o jantar. Então, qual é o lobo que vai jantar, né? Exato. Então, no final das contas, o sistema, se chama de sistema, o dilema madisoniano é esse. É como você garantir que não haja uma ditadura da maioria. Perdão fazer o teu corte aqui, mas é muito, muito, muito oportuno. Ou seja, porque na realidade era a expressão de cada estado nisso aí, né? Senão os estados mais populosos, se fosse numa concepção apenas democrática, os estados mais populosos iam dominar, iam ser um peso sobre os outros, né? Bem, mas enfim, isso é apenas uma sugestão, porque eu acho que há muita gente que hoje em dia, graças a Deus, as pessoas se interessam por isso e gostam de compreender, e se nós formos atender à mídia, nós vamos ouvir cada asneira impressionante, né? Agora, outra coisa é o seguinte, Paulo, eu até durante a semana lhe enviei isso, enviei uma notícia, mas evidentemente uma notícia que eu li no ABC de Madrid, mas que eu até submeti ao seu critério aí, porque você vive nos Estados Unidos. O Trump fez mudanças na sua equipe de campanha. São reais, não são reais? O que é que ele mudou, o que é que ele não mudou? Eu acho que isso interessaria bastante as pessoas aqui. É verdade, e isso tem até um componente importante aqui, porque muita gente veio falar aqui comigo, veio reclamar, e tem gente aqui até agora de novo no chat, toda vez que eu trago a realidade dos fatos, tem gente que fala, o Paulo parece que está torcendo para o Trump não ganhar. Não, eu torço pessoalmente, todo mundo sabe aqui que eu tenho um Trump Bear aqui atrás de mim, todo mundo sabe quais são as minhas, e da minha relação pessoal com o Donald Trump, eu não escondi, admiração muito grande por ele, mas eu tenho trabalho jornalístico, tem a ver com analisar a vida como ela é, né? Fazer os fatos. E o Trump parece que compartilha da minha visão, que a campanha dele estava no fundo do poço, e ele fez nada mais, nada menos do que demitiu o Brad Parscale, que era o coordenador de campanha dele. Então, o Trump estava tão insatisfeito com o desempenho dele nas pesquisas que demitiu o seu coordenador de campanha. E ele vai continuar, não foi uma ruptura litigiosa, ele vai continuar na campanha na função de advisor, né, na função de conselheiro, mas saiu e entrou o Bill Stepien, que eu particularmente tenho que buscar mais informações sobre ele, mas ele é o novo coordenador de campanha, né? Parece que é um sujeito já antigo no Partido Republicano. E muita gente chegou a cogitar a possibilidade do Trump trazer de volta o Steve Bannon para sua campanha. E, para quem não sabe, o Trump terminou terminou a relação com o Steve Bannon de forma litigiosa. Ele foi demitido da Casa Branca por vazar informações para a imprensa e gerar intrigas dentro da Casa Branca. Mas hoje, o Trump ele não é um cara muito rancoroso, é uma característica dele. Se ele achar que o cara vai ajudar ele... O Trump deu uma entrevista neste sábado, se eu não me engano, para o Chris Wallace, que é um jornalista muito respeitado, da Fox News aqui. É uma pessoa, na minha opinião, com viés um pouco mais para o lado dos democratas, mas é um grande jornalista. E ele deu uma entrevista para o Chris Wallace, muito boa a entrevista. Eu não acho que o Trump se saiu tão bem, mas o Trump fez elogios para o Steve Bannon. Falou, o Bannon está me ajudando tanto lá fora que eu não vou trazer ele para a campanha, mas ele fez ali um aceno, primeiro aceno positivo desde que ele demitiu o Bannon, ainda em 2017, se eu não me engano. E
enfim. E O você, Bannon acredita, e falar você acredita que o. Desculpa, Paulo. E você acredita que o Bannon seria uma adição positiva pro Trump nesse momento? traz prós e contras. Pró é que o Bannon, de fato, ele é uma figura muito inteligente. Ele foi um dos primeiros analistas a entender e a abraçar essa ideia do que se chama de populismo hoje em dia. Então, ele foi muito inteligente, ele é um entusiasta do presidente Bolsonaro. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que ele é uma figura absolutamente odiada dentro da Casa Branca e dentro do Partido Republicano. Pela família do Trump também. Então, não creio que, por exemplo, a Ivanka Trump e o Jared Kushner teriam esses mesmos braços abertos que o Donald Trump tem. O Donald Trump não tem tempo ruim, ele te manda. O caso Chris Wallace é muito interessante. Quem tiver de bobeira, assiste essa entrevista, uma entrevista de 1 hora que o Trump deu. O próprio Chris Wallace fala, não teve tema proibido, uma entrevista dura, mas eu acho que é uma lição para a relação presidente e imprensa, tanto do lado do presidente quanto do lado da imprensa no Brasil. O Trump tinha feito vários tweets esculhambando o Chris Wallace um tempo atrás, tá? Chamando ele de nasty, né? Inclusive que é asqueroso. E o Trump mesmo resolveu conceder a entrevista para o Chris Wallace. E do lado do Chris Wallace, não foi aquela cara do William Bonner e de Fátima Bernardes, que para parecer que são. Fátima Bernardes, não é o nome dessa outra menina do Jornal Nacional? Entrevistou o Bolsonaro? Oi? Ninguém sabe. Como é o nome da mulher da apresentadora do Jornal Nacional? Parece até que saiu agora. Renata Vasconcelos. Vasconcelos, Eu Renata tive a ajuda dos Vasconcelos. universitários aqui. Obrigado, que bom. Realmente, o Jornal Nacional não é comigo há muito tempo. Mas eu só assisto Terça Livre, é boletim da manhã e boletim da noite. No Brasil é isso aí. No máximo, de vez em quando ali ouço a Jovem Pan, mas tem um pessoal ruim na Jovem Pan pra cacete. Mas o que eu tô falando é o seguinte: aquela cara séria, aquele semblante sério que as pessoas vão, que o Bonner vai entrevistar o Bolsonaro e tal, ou a Vasconcelos, não tem nada disso. O Chris Wallace, entrevista leve com o presidente, apesar da troca de farpas, é ali um jornalista competente, fazendo o seu trabalho como jornalista, fazendo perguntas duras, mas de uma forma simpática, entendeu? No final, o próprio Chris Wallace fala, pô, eu tô aqui te entrevistando, mas você me chamou de asqueroso e tudo mais, e o Trump fala, eu acho que você é democrata mesmo, mas tudo bem, é do jogo. É muito boa a entrevista, assistam. Assista a entrevista. Eu não acho que foi a melhor entrevista que o Trump já deu. Tem uma escorregada que ele dá ali em relação ao Joe Biden, na questão de ter acusado o Joe Biden de dizer que ia tirar dinheiro da polícia e não conseguiu provar com os fatos. Mas de resto, uma boa entrevista. Vale a pena o espectador assistir. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, pessoal, vamos segurando então, vamos nesse tema aí, né? Já que a gente está falando um pouquinho sobre o Trump, né? Vamos pegar o tema dos Estados Unidos e vir um pouquinho aqui pro Brasil para falar sobre o Brasil, né? O palco esse conflito aí entre Estados Unidos e China. Já não é de hoje, já que Estados Unidos e China disputam não só o Brasil, como a América Latina inteira, né? E o Brasil tem se mostrado aí um ator importante nisso daí. Se você puder, comenta um pouquinho sobre esse tema aqui com a gente, por favor. Ítalo, sobretudo desde que começou essa crise da epidemia e do vírus chinês, etc., tenho dito que ficou mais evidente do que nunca que o Brasil é um ponto de disputa muito grande. A China está fazendo tudo aqui dentro para, digamos assim, pegar o Brasil como sua base aqui na América do Sul, e a relação que o presidente Bolsonaro teve desde o início de uma reaproximação do Brasil com os Estados Unidos, uma reaproximação econômica, estratégica, que a meu ver, é uma reaproximação
que, eh, que é natural do ponto de vista da geopolítica, por os Estados Unidos serem a potência líder no mundo ocidental, e por nós estarmos vendo o que a China está fazendo. Quer dizer, a China mostrou, arrancou a máscara, já que nós estamos falando de máscaras, né? Daqui a pouco acho que o Paulo até vai contar uma coisa absurda aí dos Estados Unidos sobre máscaras, mas já que nós estamos falando de arrancar a máscara, enquanto todo mundo põe a máscara, a China arrancou a máscara. Ela, depois de passar anos embaindo as pessoas com o negócio, com o assunto de negócios, que era só negócios, são negócios, só uma pessoa desavisada do que é a história pode achar que negócios não tem nada a ver com geopolítica, né? E que comércio não tem nada a ver com geopolítica. Bom, os portugueses foram para o Oriente, entraram no Índico, etc., para quebrar o poder comercial do Islã. Isso, que as potências islâmicas tinham um poder comercial que os portugueses foram tentar quebrar. Além de tentar quebrar o poder naval deles e tudo mais. Mas enfim, basta não ser não ter 2 dedos de testa para saber isso. Mas muita gente quis se convencer que negócios eram só negócios e que a China não estava interessada em mais nada. Bom, nós vimos que a China torna-se, digamos, torna-se não, porque ela já é completamente fechada, as informações da China são truncadas, elas nunca se sabe bem o que é que está acontecendo na China, e a China, nós de repente somos surpreendidos por uma epidemia que depois é declarada pela OMS uma pandemia, por causa disso tem uma definição técnica que tem a ver com o número de países, tem a ver, enfim, é uma definição técnica. E a China falsifica dados, a China falseia informações, a China pede à OMS que não declara pandemia, enfim, nós assistimos a um show de horrores por parte da China. E a China começa a fazer chantagens, por exemplo, sobre a França, isso é uma coisa pública. A China chantageou a França de que se eles quisessem ajuda no combate a epidemias do vírus chinês, eles tinham que aceitar a tecnologia da Huawei. Isso o regime comunista chinês, que diz que a Huawei não tem nada a ver com eles, mas eles fizeram essa chantagem sobre o governo francês. Bom, e nós vemos que isso também começou a acontecer no Brasil. Começou com reuniões bem estranhas com governadores, o governador de São Paulo e outros governadores, governadores que saíram elogiando a China por toda a atuação diante da epidemia, o que é uma coisa escandalosa, não é? E esses governadores começam a fazer uma guerra ao presidente e começam a orquestrar uma guerra política a propósito do vírus chinês. Então eu pergunto o seguinte, quando nós vemos isso, nós percebemos que há uma disputa aqui interna. E essa disputa também estava acontecendo nos Estados Unidos. Uma autoridade americana chegou mesmo a dizer que, por exemplo, esses movimentos do Black Lives Matter tinham apoio da China, tinham intervenção da China, entre outros países, né? Tinham intervenção da China, da Rússia, do Irã. E nós vemos que o Brasil está no meio dessa disputa. Ora, há uns dias atrás, houve uma troca de farpas entre o embaixador americano no Twitter e o embaixador chinês, com ataques claríssimos. Bom, por que fazer essa troca de farpas 2 embaixadores aqui no Brasil? Mostra que o Brasil, para a China, é importante. E nós temos um personagem que, para mim, cada vez mais é um personagem duvidoso, desgostoso, que é o vice-presidente Mourão.
cada vez mais ele tem uma atitude dúbia, para não dizer pró-China, e diz que é preciso ter relações com a China. Não se entende que a que interesses políticos, diplomáticos serve o seu Mourão. Não se entende. E por que essa insistência em o Brasil se aproximar da China, quando exatamente neste momento o mundo livre está se unindo para fazer frente aos tentáculos da ditadura comunista chinesa? É preciso lembrar que esta semana um repórter da BBC em Londres confrontou o embaixador chinês no Reino Unido com imagens de campos de concentração na China, em que, para perseguir certas populações na China. Então, a China vai mostrando cada vez mais a sua face ditatorial, a sua face impositiva, e nós vamos assistindo a essa disputa. O Brasil é estrategicamente importante para a China, estrategicamente pela sua produção de alimentos. Eu volto a dizer aqui, os chineses estão comprando empresas de distribuição, empresas de armazenamento ligadas ao agronegócio. Nós estamos vendo uma frente parlamentar de amizade Brasil-China ser criada no Congresso, o que a mim me cheira muito mal. Nós vimos, eu até tenho um vídeo no meu canal sobre isso, da carta do embaixador chinês impondo silêncio aos parlamentares brasileiros para que nem sequer mandassem saudações às autoridades de Taiwan, o que é uma coisa de uma prepotência nunca vista, e o senhor Rodrigo Maia ficou absolutamente calado com essa humilhação. E por isso, no momento em que, por exemplo, o presidente Trump ainda não é um plano fechado, mas há um projeto dentro da Casa Branca de assessores do presidente Trump que apresentaram um primeiro esboço para que os Estados Unidos proibissem a entrada de membros da cúpula do Partido Comunista Chinês nos Estados Unidos. E há outras tensões, acho que daqui a pouco nós falaremos sobre isso, há outras tensões militares no Mar do Sul da China, entre Estados Unidos e a China. Nós percebemos, há certos analistas políticos na Europa que falam de uma Segunda Guerra Fria, e isso é uma expressão que vai entrando nas análises políticas de uma Segunda Guerra Fria, e o mundo percebe que a tática e a técnica do comércio chinês foi uma técnica para comprar empresas fundamentais em outros países. Por exemplo, o senhor Mourão diz assim, bom, mas agora já não dá para afastar a Huawei porque a Huawei já está instalada no Brasil. Bom, então nós estamos assistindo à política do fato consumado. Isso é grave. Isso não é um argumento, né? Nós vemos que nesse momento, por exemplo, hoje o ministro das Relações Exteriores do governo britânico anunciou o fim do tratado de extradição com Hong Kong, para que os chineses não possam usar esse tratado e fazer com que pessoas de Hong Kong que estejam refugiadas no Reino Unido sejam extraditadas para depois irem parar na China. Portanto, há um confronto com a ditadura comunista chinesa. O Japão está fazendo o que está fazendo, lançando um super plano para tirar todas as empresas japonesas da China. A Austrália também está num embate forte com a China. É um embate que é comercial, um embate que é diplomático, e nós vemos que esse embate está sendo feito aqui dentro. E aqui dentro, toda essa convulsão política que nós estamos vivendo, para mim, tem em boa medida a mão da China. Eu vou só dar um exemplo que me parece evidente, a meu ver, parece evidente.
mas que no meio do brouhaha dos acontecimentos pode passar despercebido. Nós tivemos o Gilmar Mendes fazendo acusação, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, jogando a acusação de genocídio sobre as Forças Armadas, enquanto cúmplices de um genocídio que estaria acontecendo no Brasil com a epidemia do coronavírus. Ora, se as Forças Armadas são cúmplices, elas são cúmplices de alguém. São cúmplices do governo e são cúmplices, em última análise, do presidente. Bom, o Sr. Gilmar Mendes tenta retratar-se num comunicado enroscado, enrolado, mas em nenhum momento retira a acusação de genocídio. Ora, quem sabe que ele é um jurista e que ele está no Supremo Tribunal Federal, não pode imaginar que ele usou o termo genocídio ao acaso. Ora, esse termo genocídio, evidentemente, abre para uma tentativa de um processo internacional contra o presidente num Tribunal Penal Internacional, ou seja o que for. E, por acaso, essa denúncia vai parar ao Tribunal Penal Internacional por mãos do PDT. Ora, o PDT é quase um fantoche da ditadura comunista chinesa aqui dentro. Nós sabemos disso. Talvez dos fatos mais escandalosos da última eleição foi saber que os chineses, do Partido Comunista Chinês, mantiveram uma reunião com dirigentes do PDT para saber quais eram as condições para as eleições. Quer dizer, uma das coisas mais escandalosas, a meu ver. E isso se reflete, portanto, na minha análise, se reflete em toda essa convulsão política que nós vivemos. E lembro que quando o deputado Eduardo Bolsonaro fez críticas ao regime chinês, o senhor Rodrigo Maia fez questão, enquanto presidente da Câmara, de vir pedir perdão à ditadura comunista chinesa. Enquanto que deputados conservadores são perseguidos nas suas prerrogativas constitucionais dentro do Congresso e ele está de boca fechada, não diz nada. Então, essa seria a minha análise assim, primeira sobre o reflexo desse embate entre os Estados Unidos e a China aqui dentro do Brasil. E essa troca de acusações entre o embaixador americano e o embaixador chinês, para mim, é uma das mais claras evidências dessa tentativa chinesa para criar um desconforto político aqui dentro e tentar, no meio das águas turvas, pescar em águas turvas. Perfeito. Se você puder, o que mais me chama a atenção nisso tudo, né, que é importante destacar, é que há um embate entre Rússia e China em solo brasileiro com atores brasileiros, né? É como uma guerra por procuração, né? Como uma guerra por procuração. Então nós temos aí, de um lado, agentes, né, dentro do Congresso Nacional, o próprio Rodrigo Maia, né, atuando aí em prol dos interesses chineses, né, vários partidos atuando também, o PDT, o PCdoB com PSB, hoje anunciou que gostariam de fazer uma fusão entre os partidos, né, e também já sinalizando a China também, né, e não duvido nada também, né, do próprio STF, né, indivíduos ali que talvez estejam atuando em prol dos interesses da China, né. Queria passar a palavra agora para o Paulo, para ele comentar um pouquinho sobre o que a gente ouviu falar se você puder, tiver alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade, Paulo. Eu e seu Sepúlveda, nós três aqui às vezes conversamos fora do ar sobre isso, e essa questão da China é sempre muito cara aos três aqui, ao Terça Livre, e é um dos poucos veículos que tem chamado a atenção para esse assunto. E eu considero o adjetivo de Guerra Fria, de uma nova Guerra Fria, já praticamente um fato consumado, né? Que há uma nova Guerra Fria, uma divisão entre Estados Unidos e China.
e eu vou fazer uma ressalva. Mas o Donald Trump foi um dos primeiros a enxergar isso, já em 2016, e fez a campanha dele basicamente focada em deixar essa divisão muito clara e colocar que a China deveria ser o centro da preocupação militar americana. Militar no sentido novo da palavra militar, né? Militar, você não estou me referindo somente ao aspecto de soldados, tropas, equipamentos, embora este também, mas os outros aspectos, os aspectos geopolíticos, os aspectos de informação, os aspectos econômicos, os aspectos diplomáticos, os aspectos comerciais, enfim, todos. Eu já falei aqui acho que já falei aqui sobre doutrina Dime, doutrina, enfim, as novas doutrinas aqui, a PMESI, se não me engano, as novas doutrinas de guerra de quinta geração. Aliás, esse assunto de guerra de quinta geração é importantíssimo e tem a ver com a ressalva que eu ia fazer. Quando você usa o termo Guerra Fria, você está partindo do pressuposto de que não existe um conflito militar aberto. Mas, desde a última Guerra Fria, o conceito de guerra evoluiu bastante. No Brasil, eu recomendo sempre, tem dois bons livros de um brasileiro, o coronel Alessandro Visacro, que inclusive é o oficial de ligação entre o Exército Brasileiro e o americano. Ele acho que está baseado aqui nos Estados Unidos. E são dois livros. Um se chama Guerra Irregular, Terrorismo, Guerrilha e Movimento de Resistências ao longo da História, e a Guerra na Era da Informação. Os dois estão em português, tem em Kindle. Eu queria muito a versão deles em papel, mas eu não consegui aqui nos Estados Unidos, então comprei a versão Kindle. E ele é um coronel do Exército Brasileiro, foi comandante do Estado-Maior das Forças Especiais aí no Brasil. Enfim, é uma referência, inclusive, internacional nesse assunto. Mas quando você está falando de guerra da quinta geração, é uma guerra que transcende esses componentes puramente tradicionais, de soldado, movimentação de tropas para lá e para cá. O Donald Trump foi um dos primeiros a perceber isso. Eu vou fazer um programa, devo gravar na quarta-feira, uma entrevista com um executivo da DHL, aqui nos Estados Unidos. A DHL é a maior transportadora do mundo, que faz parte de logística, de exportação entre Estados Unidos, enfim, na DHL do mundo inteiro. E o Donald Trump, com as políticas dele, conseguiu, eu vou adiantar o número, diminuir o market share da China em número de containers desde o início nos últimos 18 meses em 21%. 21% da queda do market share da China. E o Vietnã, se eu não me engano, eu vou ter os números na entrevista, mas o Vietnã aumentou em 35%. Significa o seguinte: o mundo inteiro está tirando os seus ativos e as suas indústrias da China, não o mundo inteiro, mas muitos países, muitas empresas, porque percebem uma instabilidade na China. E os chineses não são bobos, eles estão prestando atenção nesse tipo de coisa. Tudo que eles não são é bobo. Então eles trabalham para exercer as suas influências utilizando os variados instrumentos de influência, inclusive a influência política e por que não financeira, nos agentes políticos dos países influentes. Você veja o alinhamento do Rodrigo Maia com o governo chinês, como o Sepúlveda falou bem, ele é muito evidente. O general Mourão, eu teria talvez um pouco mais de cautela, porque talvez seja menos evidente. Às vezes eu acho que uma parte dos generais e dos oficiais do Exército Brasileiro esteja ainda alheia, e eu posso estar equivocado, a esta nova divisão e essa nova polarização. Mas o Brasil tem que escolher. Você já tem uma divisão, uma nova divisão mundial, e o Brasil tem que escolher se vai ficar do lado chinês ou do lado americano. E aí você tem que olhar para os dois países e falar, bom, qual é o mundo que eu desejo? Um mundo
o mundo mais espelhado na sociedade americana, com liberdade de imprensa, liberdades individuais, liberdade de minorias, liberdade dos indivíduos, ou um modelo da ditadura do Partido Comunista Chinês, com campo de concentração, com perseguição política, com câmeras te identificando na rua sem liberdade nenhuma para o cidadão, com nenhuma liberdade de imprensa, com cientistas sendo presos por manifestar suas opiniões científicas. Qual lado que o Brasil vai escolher? E o Exército Brasileiro tem que estar atento a esse tipo de coisa. Eu dei aqui o exemplo de um coronel brasileiro que é referência nesse assunto, que deve estar, não o conheço, mas deve estar muito atento. E eu entendo que falta, às vezes, eu sinto falta nas declarações dos oficiais, como o general Mourão, apesar de ser um general da reserva, da preocupação com o avanço chinês nestes campos. A questão, é claro, todo mundo leva em consideração que a China é um parceiro comercial hoje mais importante para o Brasil do que os Estados Unidos são. Isso é verdade. Mas a recíproca também é verdadeira. A China também, o Brasil também é um parceiro comercial muito importante para a China, né? Comida faz diferença. Matéria-prima faz diferença. Então, se existe destacar, né, Paulo? Desculpa de interromper, mas isso é importante destacar, né? Nós não somos a China também não pode prescindir do Brasil, né? Não pode. Então, na verdade, eu acho que o Brasil, apesar da gente ter uma relação superavitária do ponto de vista do Brasil na relação comercial, as pessoas tendem a entender isso do lado ao contrário. Elas parecem entender o seguinte: por que a relação do Brasil com a China é superavitária para o Brasil precisa mais da China do que a China precisa do Brasil. Ora, é exatamente o oposto. Se a relação é superavitária para o lado do Brasil, significa que a China importa mais produtos brasileiros do que o Brasil importa produtos chineses. Logo, quem precisa dos produtos brasileiros é a China, mais do que o Brasil precisa de produtos chineses. Se o Brasil precisasse mais de produtos chineses do que a China precisa dos produtos brasileiros, o Brasil seria deficitário do ponto de vista da balança comercial. Então, eu não acho a posição do Brasil tão vulnerável. Ninguém está falando em ruptura. Esses movimentos de geopolítica são sempre pensados em longo prazo, mas tem que haver claramente o entendimento do brasileiro, e principalmente das autoridades brasileiras e dos militares brasileiros, de que essa polarização, essa Guerra Fria já existe. O governo americano já trata a China como centro das suas preocupações. Não é à toa que o Trump faz um movimento forte para a retirada de tropa do Oriente Médio e tem direcionado cada vez mais recursos para os aliados no Pacífico Sul. E todo mundo fica assustado e tal. Inclusive, as Forças Armadas americanas já têm reorientado os seus gastos para menos investimento em equipamentos para guerra assimétrica, que significa guerra assimétrica quando um país tem uma vantagem muito superior militarmente em relação aos outros, como foi o caso das guerras que os Estados Unidos lutaram no Afeganistão ou no Iraque, e voltou a investir em equipamentos de ponta, que são expansão, mais porta-aviões, mais mísseis, mais caça F-35, porque um caça F-35 não tem muita utilidade para você lutar no Afeganistão. Porque você tem a superioridade aérea com o F-15, que é um caça de quarta geração. Mas para você lutar contra a China, você precisa de equipamentos de última geração. O Trump reorientou muitos destes gastos para que os Estados Unidos voltassem a fazer frente militarmente à China. E a outra, então eu faço essas ressalvas em relação à Guerra Fria, dizendo de que, bom, primeiro, a guerra hoje não tem o mesmo formato que ela tinha no período
até a queda do Muro de Berlim, ali, a queda da União Soviética. Mas ela, além disto, você tem que prestar atenção para os sinais de que a situação no Pacífico Sul tem se agravado do ponto de vista militar tradicional. Eu acho que a gente vai falar sobre isso, tá na pauta do programa de hoje, não sei em qual momento, mas a Guerra Fria não está tão fria assim. Perfeitamente. Bom, Exatamente. se você puder, quer fazer mais um comentário? Então, só uma observação só a respeito do que o Paulo disse, é o seguinte, ele observou muito bem essa questão do Brasil ser superavitário em relação à China, e tem um senão nisso aí, um senão ou um sim nessa história, que é o seguinte, eles precisam de nós por quê? Por causa da comida. Porque eles estão importando comida. Não é qualquer coisa, né? Não eles é componente eletrônico. Soja. Né? Exatamente. É claro que não é só comida, mas eles importam muitos produtos do agronegócio e que é claro que a soja não é toda para comer, a soja é para processar em muitas outras coisas, mas eles importam carne, eles importam isso, importam aquilo. Então, você, em certo sentido, pode ter o dedo na carótida. Por isso é que é preocupante deixar que os chineses fiquem comprando coisas do agronegócio aqui. É uma coisa que eu acho que é uma política muito mal pensada. E vamos ver uma coisa. O que é que aconteceu agora no Reino Unido? Quando o Reino Unido decidiu cortar a questão da Huawei, do 5G, etc., qual foi a ameaça chinesa? Nós vamos sabotar os sistemas de transmissão porque nós já temos muita coisa na mão e vamos tornar os sistemas de transmissão de internet super lentos para prejudicar o Reino Unido. Então quer dizer que eles pegam realmente estruturas e depois tentam usá-las para sabotar os países onde eles se montaram. A ilusão de que a China é uma, digamos assim, é um grupo, a China comunista é um grupo de benfeitores, é algo muito errado mesmo. Mas eu acho que valia a pena comentar isso que o Paulo disse sobre a questão do Pacífico, do sul do Mar da China, né? que é algo que é uma questão militar na prática mesmo. E, portanto, não apenas uma guerra fria. Né? Perfeitamente. Quando a gente está falando de... Eu busquei aqui nas minhas anotações, eu falei a sigla certa, é PMESII. Quando a gente está falando dos novos domínios da guerra, é porque a guerra não é mais travada no framework tradicional, com soldados, bombas, ou até guerra o pessoal fala muito, guerra de propaganda, tudo mais. Não é só isso. São os 6 domínios da nova guerra: o domínio político, militar, econômico, social, informação e infraestrutura. Então, quando o seu Sepúlveda está falando sobre agronegócio, você está aí no domínio do domínio do framework do PMESI, domínio do framework de infraestrutura. Então, os Estados Unidos viram isso agora muito claramente durante a pandemia. Queriam respirador, não tinham respirador porque as fábricas estavam na China. Queriam antibiótico, não tinha antibiótico porque as fábricas estavam na China. Queriam teste, não tinha teste porque as fábricas estavam na China. E aí o chinês vai, segura e fala, não, é meu, vendo pelo preço que eu quiser, se eu quiser vendo, se eu não quiser não vendo, faz chantagem emocional, e chantagem financeira, emocional não financeira. Então, isso de novo, guerra. É efetivamente uma ação de guerra. Uma ação de guerra. O que tem que se pensar é se os líderes europeus, depois do caso do corona, já começaram a enxergar isso desta forma. Porque o presidente Bolsonaro, pela primeira vez, a gente tem um presidente do Brasil que decidiu abertamente não fechar a porta para a China, esse é o movimento correto. Tem gente que fala assim, mas o Brasil tem que cortar a relação com a China e tudo mais. Meu querido, os Estados Unidos não cortam relação com a China. Não só os Estados Unidos não cortam relação com a China, como os Estados Unidos têm uma política, a política de uma China, de não reconhecer Taiwan, de reconhecer a China como
China e não reconheceu Taiwan como país, porque Taiwan, eu acho que já falei aqui, é visto pelos chineses como uma província rebelde. E para manter uma boa relação diplomática e comercial com a China, os Estados Unidos têm a política tradicional de manter uma China, de só reconhecer a China como país. Então não é questão de você cortar, nada do que a gente está falando aqui é para você cortar relações. Mas no momento que você enxerga que uma nação, primeiro, que o mundo está polarizado, que hoje a polarização do mundo é essa, é uma mudança importante. O mundo, essa geração que nasceu depois da década de 80, não viu o mundo polarizado. É a geração que assiste Rock 4 e não entende nem o que está acontecendo. Né? O mundo hoje é polarizado entre Estados Unidos e China. A polarização é essa. E você enxergar que um país tem atitudes hostis e a China, diferentemente dos Estados Unidos, a China é sim, na sua essência e declaradamente, um país imperialista. Eu posso falar aqui horas sobre imperialismo chinês, mas é um país imperialista, no sentido de que se enxerga como império do meio e que todos nós somos súditos rebeldes do império do meio, que é dos céus. É uma coisa divina, é uma coisa sobrenatural da cultura chinesa, é uma coisa metafísica, que faz parte da cultura chinesa. Perfeitamente. Bem, pessoal, nós estamos caminhando aqui para 1 hora de programa, então nós vamos rapidinho intervalo comercial. Você que está nos assistindo, não saia daí. Na sequência, a gente já volta. Nada está na política que antes não tenha passado pela literatura. É por meio da literatura que nós vamos transformar esse país. E nós estamos em guerra. Ler, estudar, escrever. Esse é o combate. É nesse campo que nós somos fortes. É nesse campo que nós iremos vencer. A revista Terça Livre está aí. É a maior revista conservadora da América Latina. Ela está aí exatamente para poder mudar a política. Nós temos como colunistas Ernesto Araújo, o Paulo Enéas vai escrever para a revista, o Mauro Fagundes vai escrever para a revista. Revistatercalivre.com.br, que é ali que nós vamos vencer. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui com o Radar da Mídia no canal Terça Livre. Como na volta, peço para que você que esqueceu, dê o like aqui embaixo, é muito importante pra gente, não custa nada, ajuda muito a gente a subir de relevância. Se você não é inscrito no canal, tá chegando agora, também inscreva-se no nosso canal e conforme você viu no nosso comercial aqui, dê um pulo na revistatercalivre.com.br. A gente vai ter novidades aí pelos próximos dias, tá bom? Então não perca tempo, faça já a sua assinatura no revistatercalivre.com.br, o local de discussão, né, para as estratégias da direita para daqui a uns anos, né? É lá que você vai encontrar essa discussão, é lá que você vai encontrar articulistas altamente gabaritados para fazer discussão, fazer debates teóricos dentro do campo da direita, tá bom? Campo conservador. Vamos seguir então. A gente estava comentando um pouquinho sobre a questão da China, né?
principalmente a atuação da China aqui no Brasil, né? E a Guerra Fria, que não é tão fria assim, já não tá tão fria assim, porque aquelas ilhas artificiais que a China tinha feito. Qual que era a desculpa mesmo para fazer aquelas ilhas artificiais? Tinha uma desculpa assim, bem esfarrapada. Porte, assim. Dar suporte para os navios mercantes que estivessem passando por ali. Pois é, né? Já percebi, a máscara já caiu já, né? Fala um pouquinho disso pra gente, Paulo. Mais ou menos em 2014, a China pegou... Isso é um dos maiores crimes ambientais que você não vai ver nenhum esquerdista comentando, tá? A China pegou pedaços inteiros ali do mar, do que eles chamam de Mar do Sul da China, e pegou recifes, paraísos ecológicos de vida e tudo mais. Quem gosta de mergulho sabe que é um recife do ponto de vista de vida marítima, né? Onde, bom, mesmo quem assistiu Procurando Nemo sabe. E a China aterrou vários recifes de coral, aterrou em 2014 e o mundo foi surpreendido porque ninguém entendeu nada. Foram fotos de satélites americanos que viram o mar do sul da China gigantesco, né? E eles começaram a perceber que uma série de navios atracavam e enchiam aqueles trechos de terra. E o mundo começou a não entender o que estava acontecendo e o Barack Obama já era o Xi Jinping, chamou o Xi Jinping e falou: o que está acontecendo? O Xi Jinping falou: não é nada disso. A gente só vai usar essas ilhas para suportes para os nossos navios mercantes ou para navios de outros mercantes de outros países, porque o mar é muito grande, precisa sair de um ponto de suporte. Uma desculpa esfarrapada que eu vou te falar um negócio, não consigo imaginar alguém ter acreditado nisso de forma inocente, né? Ainda mais um sujeito com o nível de inteligência do Barack Obama. Então, eu nunca sei ali se foi má fé ou se foi frouxidão de encarar a China em 2014. Mas, seja como for, os Estados Unidos não fizeram nada e a China começou, desde 2016, a instalar baterias antiaéreas, construiu pistas de aterrissagem em pouso e instalou radares militares e começou a instalar equipamentos militares. É importante dizer que parte dessas ilhas não estão em áreas chinesas. A China diz que todo o mar da China é dela. De novo, eu falei, é um país imperialista. Então ela diz que todo o mar da China, não importa qual pedaço, o trecho tem área ali que é do Vietnã, tem área que é das Filipinas, tem área que é de Brunei, mas eles dizem que são deles, que no fundo é tudo deles. Mesmo áreas que, de acordo com os tratados internacionais, estão nas costas destes outros países. Inclusive, a China oficializou essa vontade de dizer que o mar da China era deles, e eles perderam no Tribunal Internacional de Haia, se não me engano, em 2016. Bom, em 2016 mesmo, eles começaram a instalar equipamentos militares ali, e a grande novidade foi que, segundo a Forbes, o analista H.R. Sutton, que é um analista militar da Forbes, depois Hoje no Mundo Militar, que é um ótimo canal brasileiro, eu já escrevi e contribuí com eles, então eles são muito bons, não porque eu já contribuí, pelo contrário, já eram muito bons, acho que a minha contribuição foi menos importante, mas eles reproduziram que os chineses identificaram, que foi identificado que os chineses agora mandaram caças J-11B e instalaram caças nestas ilhas, ou seja, agora estas ilhas estão dotadas de caças, e o J-11B é uma versão pirata chinesa do Su-27, que é um caça russo. Ele é um caça de
de quarta geração, que não é o caça da geração atual, seria um equivalente a um F-15 Eagle americano. E, basicamente, com esses caças, a China ganha a possibilidade de criar verdadeiras zonas de exclusão aérea em todo o Pacífico Sul, em todo o Mar do Sul da China. Os Estados Unidos, na semana passada, na semana retrasada, na verdade, mandaram 2 porta-aviões, fizeram exercícios militares ali para mostrar que desrespeitar abertamente a ideia, né, a defesa da China de que aquilo é tudo deles. Os Estados Unidos fizeram esses exercícios militares lá, mas o fato é que a China mandou porta-aviões e você vai vendo uma deterioração semanal. A gente falou aqui, acho que na semana passada ou retrasada, sobre a compra do Japão dos F-35, a compra do Japão dos mísseis dos mísseis SAM, a transformação do porta-helicópteros em porta-aviões, e você vem do mesmo lado a Índia também aumenta em conflito militar cada vez maior com a China, Taiwan. E é importante lembrar, eu não sei aqui quem sabe disso, mas a China, em 2013, documentos da China vazaram mostrando que o plano chinês era uma ocupação militar de Taiwan até 2020. Em 2020, até 2020 não, em 2020. 2020, segundo o plano chinês, era o ano onde eles iam reocupar militarmente Taiwan, segundo documentos vazados da própria China. Então, a Guerra Fria, seu Sepúlveda e Ítalo, já não é mais tão fria assim. Tá? Cada vez você tem do lado do Japão e da Índia, você já enxerga uma corrida armamentista mesmo. O Japão está efetivamente se preparando para uma guerra com a China. Não estou dizendo que vai acontecer, mas a doutrina militar básica romana são duas, né? Se queres a paz, prepare-se para a guerra, e espere o melhor e se prepare para o pior. Então o Japão e a Índia se preparando para um conflito militar tradicional, aberto com a China. Perfeitamente, você pula. Então nós vemos aí Ô, Paulo. Pois não. Não, eu só queria só um comentário, que é o seguinte. Eu acho que é interessante. Bom, nós temos na Índia e no Japão 2 governos que podíamos chamar nacionalistas, portanto, mais voltados a uma posição firme com a China, e não governo estilo Obama, que aceitavam uma explicaçãozinha: não, essas ilhas é só para pôr aí só para ajudar aí os navios que precisam atracar um pouco. Quer dizer, só cai nessa quem é realmente entreguista, né? Se é que isso é cair. Bom, mas esse ponto que o Paulo apontou, da presença de aviões, que eu também tinha visto no canal do Mundo Militar, eu até ia fazer menção a eles são realmente um canal muito interessante e com muito boas informações. Hoje no Mundo Militar, acho que é o nome do canal, mas isso dá uma flexibilidade. Isso dá uma flexibilidade de movimentação militar à China que é muito diferente de apenas ter mísseis e outras coisas ali. Agora, essa movimentação dos Estados Unidos, levar 2 esquadras para ali para fazer exercícios, inclusive os exercícios não foram só americanos, que eu me lembro, os exercícios foram feitos com vários aliados dos Estados Unidos ali, e eles desafiaram claramente os chineses andando por aquelas águas que eles reclamam como sua, para mostrar que eles não aceitam isso. E o Mike Pompeo fez uma afirmação clara nesse sentido, dizendo que os Estados Unidos não permitirão essa atitude chinesa. Mas um dos aspectos que eu gostaria de chamar aqui a atenção, Ítalo, é que os nacionalistas, eu ponho aqui nacionalistas entre 1000 aspas, os nacionalistas, ou que se apresentam como nacionalistas no Brasil, que se preocupam tanto com o imperialismo americano, não se preocupam com o imperialismo chinês,
quando, como o Paulo está dizendo, efetivamente os movimentos da China são imperialistas e são descaradamente imperialistas, né? E isso é uma coisa que me chama sempre a atenção. Esse pessoal que se diz nacionalista, que se diz, por isso é que eu ponho entre mil aspas, que tem uma espécie de friçons em relação ao imperialismo americano, e eu digo isso em relação a pessoas na diplomacia, nos meios militares e também nos meios políticos, mas digo especialmente nos meios diplomáticos e nos meios militares, não tem esses frições de arrepio em relação ao imperialismo chinês, como nós estamos vendo que ele está atuando efetivamente ali no Mar do Sul da China. Agora, outra coisa que eu gostaria de comentar aqui é o seguinte. Outro dia, conversando com um amigo meu que vive na Europa e que faz muitas análises políticas, ele me disse que há um equívoco que ele vê muitas pessoas caírem, é falar da China. Ele disse, a China está cheia de fraturas internas. A China está cheia de rebeliões internas. E por isso o Partido Comunista Chinês está tentando cada vez mais reforçar o aspecto totalitário e ditatorial. Mas há muitos descontentamentos na China. Por exemplo, um dos aspectos importantes, os católicos, as conversões ao catolicismo crescem muito na China. E cresce, portanto, uma igreja de resistência na China. E isso é algo que incomoda profundamente o regime chinês. E nós vemos que, enquanto eles tomam essas atitudes imperialistas, eles têm problemas internos que eles tentam esconder. Esse também é um aspecto que me parece importante. E um terceiro aspecto é o seguinte, apesar do Paulo ter dito que os Estados Unidos não reconhecem Taiwan, é verdade isso aí, mas eles passaram a dar um apoio a Taiwan, como nas últimas eleições que houve em Taiwan, em que o Mike Pompeo veio dar um apoio muito aberto à nova presidente de Taiwan, dizendo que ela é um exemplo de democracia e tal. O que sinaliza, a meu ver, que os Estados Unidos não estariam dispostos a uma intervenção militar da China em Taiwan. Essa intervenção militar hipotética, né? Intervenção militar da China em Taiwan, para mim seria uma cruzada de Rubicon em relação à ordem internacional, se a China fizesse isso. Não pelo lado militar só, mas seria uma espécie de afirmação diplomática militar da China que atravessaria um Rubicão, acho. Seria de fato, pensando por esse lado, seu Sepúlveda, uma invasão chinesa a Taiwan seria definitivamente a concretização do caráter chinês, né? Cairia completamente qualquer tipo Sim. de pretensão Sim. à ideia de que a China é um país onde há a possibilidade de coexistência pacífica com o Ocidente. Você concorda com isso, Paulo? É importante que vocês levem em consideração que isso varia, essa cruzada de Rubicão faz diferença quem estará na Casa Branca. Tá? Numa hipótese, os Estados Unidos têm um acordo com Taiwan, se eu não me engano, do final da década de 70, mas esse tratado não prevê, não é como o tratado da OTAN, que prevê que caso haja uma agressão a um Estado-membro, todos os outros saem em sua defesa. Taiwan não faz parte da OTAN e nem de nenhum outro, não tem um tratado de defesa automático com os Estados Unidos. O que Taiwan tem é esse tratado do final da década de 70, mas se o presidente for o Joe Biden, e eu acho que os chineses certamente estão, quando fizeram esses planos em 2013, jamais imaginavam Donald Trump na Casa Branca. E por isso, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, por isso não invadiram Taiwan até hoje, ou seja, Taiwan só existe graças ao Donald Trump,
porque os chineses sabem que, no caso de uma invasão a Taiwan, o Donald Trump não ia pensar duas vezes. Só que este tratado da década de 70, acho que é 79, ele diz que o presidente precisará de aprovação para qualquer ação militar, de aprovação do Congresso americano. E o Congresso americano hoje, a casa é controlada pelos democratas. Tanto e o Senado também não é lá essa maravilha toda. Tanto que, não sei se vocês lembram, agora, há pouco tempo atrás, no início do ano, o Congresso americano, o Senado e a Casa aprovaram uma lei limitando as ações do presidente no caso de ação militar contra o Irã, com votos republicanos. E o Trump vetou, porque disse que era uma interferência indevida no Poder Executivo. É um assunto longo, eu acho que a primeira participação Terça Livre, eu acho que eu falei sobre isso. Mas, de qualquer forma, você tem que levar isso em consideração. Essa eleição americana define a geopolítica mundial, muito provavelmente no ano que vem. Porque eu não tenho a menor dúvida de que o Japão, de que a China invadiria Taiwan se não fosse o Donald Trump. Na verdade, tenho dúvidas, mas não chega a ser um exagero dizer que não tenho a menor dúvida, mas tenho grandes suspeitas de que a China já teria invadido Taiwan se não fosse, se o presidente fosse, sei lá, Hillary Clinton. Um outro ponto em relação ao que o Sr. Sepúlveda falou, muito importante, foi sobre a questão da instabilidade política na China. Todo o regime comunista, como a gente sabe, o partido, apesar dele ser unipartidário, as disputas dentro dos partidos comunistas são muito sangrentas. Porque, por definição, né, o sujeito comunista ele não tem escrúpulos, né? Para ele, os fins justificam os meios, e isso vale para as disputas internas. Então, as disputas são muito duras, sempre. Coreia do Norte, União Soviética, Cuba. Esses processos revolucionários são cheios de disputas internas. O Xi Jinping é o presidente mais forte desde o Deng Xiaoping, é o líder, né? É o líder chinês mais forte, para usar o termo correto, porque o poder na China alterna em cargos, né? Alterna em figuras, nem sempre o presidente, o primeiro-ministro, líder do Partido Comunista, que não quero entrar nessa discussão agora, mas ele é o líder comunista chinês mais forte desde o Deng Xiaoping na década de 80. E é importante falar que o que manteve, o que aumentou os poderes e consolidou o poder do Xi Jinping na China foi esse crescimento avassalador chinês que aconteceu principalmente nos anos 2000. Né? Ele vem desde a década de 80, mas que se aumentou muito nos anos 2000. Para você ter uma ideia, o Xi Jinping, o Deng Xiaoping, tinha como sonho dele, na China da década de 80, sonho dele, que todo chinês tivesse acesso a um relógio de pulso, um rádio de pilha e uma bicicleta. E hoje a China é uma potência econômica. Eu já fui à China, já passei bastante tempo lá, quem quiser, quem tiver oportunidade, as grandes cidades chinesas são muito desenvolvidas, sistemas de metrô, carros, hotéis de luxo, shoppings de altíssimo padrão, lojas das melhores marcas. Então a vida do chinês médio melhorou muito. E um povo que vivia com estado de miséria tem uma nova geração que cresceu num estado de relativa riqueza. O povo chinês é muito satisfeito, ele sacrifica a liberdade pela prosperidade, sacrifica conscientemente. Agora, e o outro lado é que ele comprou todos os governadores de província com empréstimos e dinheiro, de novo dinheiro, e comprou também os líderes militares inteiros, todos, financiando a expansão militar da China. Então, mais caças, dois porta-aviões,
navios anfíbios, radares, mísseis e tudo mais. O militar gosta disso, né? Se quer deixar um militar feliz, é você comprar um tanquezinho novo para ele. Então, toda a hegemonia política do Xi Jinping na China depende basicamente de dinheiro. E na hora que começa a faltar o pão, a estratégia do Trump é essa, inclusive, né? Desestabilizar o regime do Xi Jinping. De fato, né? Existe um livro que está sendo escrito, né, pelo Rafael Fontana, nosso colaborador aqui do Terça Livre, em que o Rafael Fontana passou, né, muitos anos na China, e ele está escrevendo um livro justamente sobre essa divisão interna, né? A gente está acostumado a imaginar a China como uma coisa monolítica, né? Mas, por favor, né? O Partido Comunista Chinês tem 90 milhões de membros. E calculem na cabeça de vocês o que é 90 milhões de membros num único partido, né? É óbvio que vão haver muitas facções, muitas, centenas de facções, né? As principais, né, segundo o Rafael Fontana... Oi? Então, se a nossa Câmara dos Deputados é aquela guerra, imagina que são 90 só, milhões. Justamente, seu Sepúlveda. Justamente. E eles se matam, né? Eles se matam, né? Literalmente. Exatamente. As principais facções, aquelas que têm algum tipo de poder para disputar o comando central, são 8. Estou falando das principais, das que têm poder de, por exemplo, almejar a médio e longo prazo derrubar o Xi Jinping. Tá? Então, assim, imagine a situação. Eu não queria estar nunca, mas nunca na minha vida na pele de um Xi Jinping. Olha, negócio que se me derem de graça, eu não quero. Né? A vida desses caras você não dorme nunca, né? Você nunca sabe quando você vai assassinado por Polônia, um picador de gelo. Você nunca sabe. Qualquer coisa pra te matar, exatamente. É muito método de assassinato e acontece mesmo, né? Eu falei aqui pro pessoal, o pessoal não entendeu no chat quando eu disse que a China era rica. Entendam, eu disse que a China é rica comparado, eu fiz aqui o histórico, né? Comparado ao sonho do Deng Xiaoping de que cada chinês tivesse um relógio de pilha, um rádio de pilha e uma bicicleta, né? Não estou dizendo que a China, que todos os chineses vivem em riqueza, pelo contrário. Quando eu fui, as minhas idas na China geralmente não são quase nunca nas grandes cidades, né? Porque eu sempre vou atrás de fábrica. Então é sempre nos lugares mais pobres. Mas se você entender que era um povo que não tinha acesso a óleo de cozinha, que acha que é luxo você sentir cheiro de fritura, porque a geração anterior não tinha acesso a óleo de cozinha, ainda hoje ainda tem, né? Mas é menos comum, fazia óleo para fritura, e a fritura é muito apreciada na culinária chinesa. É muito nojento. Alguém entra no YouTube aí depois e procura o gutter oil, o óleo de sarjeta que o chinês faz com óleo de esgoto, basicamente com as gorduras corporais e tal. Eles fervem aquele troço e fazem óleo e vendem para os restaurantes. Ainda tem, porque ainda existe na China, né? Óbvio que daqui a pouco sai um coronavírus 3, o retorno de uma prática sanitária dessa. Mas é verdade. O pessoal acha que existe uma grande conspiração, um grande laboratório fabricando vírus, né? Gente, pelo amor de Deus, você acha que você tá espantado que fica surgindo vírus num lugar desse? Eu fui num mercado, num wet market desses chineses. Eu tenho foto da minha viagem para esses lugares, é inacreditável. Não existe prática sanitária, entendeu? As pessoas me perguntam, você acha que o vírus é arma biológica? Eu acabei de dar uma entrevista para um canal aqui da Flórida que me perguntou isso. Você acha que o vírus é arma biológica? Eu falo assim, olha, entre acreditar em arma biológica e porcaria dos chineses, eu acho a explicação mais provável a porcaria.
Tá certo. Bom, pessoal, vamos saindo um pouquinho do tema então da China, vamos voltando aqui pro Brasil, né? Existiu aí... Pode comentar se você puder. Ô, Ítalo, antes só de você passar para o Brasil, eu queria só dar aqui duas referências que me mandaram aqui durante a live. Uma é o seguinte, sobre o Paulo falou aí da venda de F-35 dos Estados Unidos ao Japão. Segundo me informam aqui, essa seria uma venda de 105 unidades de F-35, o que faria com que o Japão fosse o terceiro país do mundo com mais F-35. É uma brutalidade, 105 aviões F-35, realmente, não creio que seja só para... Um F-35, o F-35 ainda é um caça que tem vários problemas, mas a ideia é que um F-35, ele não é derrubável, porque ele só é visto muito tempo depois de que ele já entrou em combate, já derrubou todos os adversários. Então, a diferença de um caça de quinta geração para um caça de quarta geração é abismal. Então, não são 105 caças qualquer, são quaisquer, né? São 105 F-35. Um caça de quinta geração mais avançado do mundo. Outra coisa que o Paulo já mencionou de passagem, mas eu gostaria, porque o Brasil está sendo vítima continuamente. Outro dia, o presidente Bolsonaro disse isso, que nós temos na Europa uma seita ambiental. E nós somos vítimas dessa seita ambiental. Imaginem que o Brasil mandasse fazer isso que foi feito, que a China fez. Pegar esses bancos temporais, fazer ilhas artificiais, destruir tudo para fazer bases militares. Imagina a gritaria da seita ambientalista internacional contra o Brasil. Qual foi o que é que eles disseram sobre a destruição desses recifes no mar do sul da China? Nada. Ou seja, essa história do ambientalismo é realmente... Sim. Não falam sobre a emissão de CO2 da China, que é a maior do mundo. Então... Enquanto isso, ainda ouvimos gritaria... Enfim, só para chamar... Enquanto isso, ainda ouvimos alguma gritaria, residual, lógico, mas alguma gritaria sobre o tal do óleo do Nordeste, que ninguém disse de onde veio, para onde foi. Enfim. Claro. Bom, e quem lançou, né? E quem lançou, justamente. Podemos seguir, pessoal? Vamos comentar um pouquinho. Podemos. Vamos voltar aqui pro Brasil, então, se você puder. Eu queria que o senhor comentasse pra gente sobre a posição da Associação Israelita do Brasil, é isso? Deixa eu só ver se a Associação Sionista Brasil-Israel, né, que fez um comentário que atacou o Einstein pela demissão da doutora Nise Yamaguchi e disse que é hora dos judeus deixarem de ser instrumentalizados pela esquerda. Forte isso, né, se você puder. Fortíssimo. Mas o que eu acho interessante... Ítalo, é que nós temos, nesse caso da doutora Nise Yamaguchi, o reflexo de uma guerra que está para além do país. E eu volto a dizer, nós temos outra vez, mais uma vez, a presença da China, a meu ver que é clara, nessa guerra que está sendo feita, por exemplo, contra o tratamento da epidemia do vírus chinês. Qual o interesse, você me diga o seguinte, qual o interesse que há em fazer guerra a um tratamento que resolveria o problema? Qual o interesse? Qual é a lógica no sentir humano de se fazer uma guerra contra um tratamento? É demencial, né? Eu quero usar aqui uma expressão que eu vi muito interessante daquele... médico judeu de Nova York, Dr. Zelenko. Ele diz o seguinte: eu prefiro estar empiricamente vivo do que academicamente morto, porque esse pessoal vem dizer, não, porque nós estudos acadêmicos, por não sei o quê.
mas a clínica é o primordial na medicina. E esta doutora Nise Yamaguchi, ela começa... eu tenho aqui uma longa entrevista, claro que eu não vou ler essa entrevista, mas ela tem aqui uma longa entrevista com referências científicas, o que é que são várias etapas de um estudo científico, enfim, tudo isso que a imprensa costuma não falar e costuma esconder das pessoas e jogar-nos informações como se fossem científicas. Mas eu até vi essa entrevista na página do procurador, que faz parte da equipe da Procuradoria-Geral da República, Ailton Benedito, e ela, nessa entrevista longuíssima, ela diz assim: estamos diante de uma guerra biológica, ideológica e de narrativa. Então ela vai mostrando que a oposição ao tratamento com a hidroxicloroquina é algo que é inexplicável. Ela fala do Dr. Didier Raoult, da França, dos estudos que foram feitos, porque é que ele tinha prática já desse tratamento, porque ele tinha enfrentado com essa terapêutica o MERS-CoV, tinha enfrentado a gripe aviária, já tinha prática disso aí, e quando ele começou a fazer testes de tratamento, começou a ter respostas tão assombrosas que ele viu-se obrigado a compartilhar isso com outros médicos. Depois ela aqui também fala do Dr. Zelenko, de Nova York. Bom, e ela diz isso nessa entrevista, que é uma guerra biológica, ideológica e narrativa e de informações científicas fabricadas. Então fala de várias informações científicas que foram fabricadas. E nós vimos inúmeros estudos que depois foram desmentidos, como aquele do Lancet no Reino Unido. O que é fato é o seguinte: depois de ela ter tomado as posições dela a favor desse tratamento, dela ter viajado a Brasília, ela conta o seguinte, que ela viajou a Brasília porque ela estava aflita de ver que muita gente estava morrendo e não compreendia por que isso estava acontecendo. Então ela foi alertar o presidente que havia um tratamento, que esse tratamento podia salvar muita gente. E ela, depois de passar um bom tempo, ela é uma oncologista conhecida, ela trabalhava no Albert Einstein e no Sírio-Libanês, ela também é imunologista e oncologista, e uma pessoa com muita prática de clínica, e foi afastada do Einstein. Nós vamos ver que os responsáveis pelo afastamento dela do Einstein é por acaso a pessoa que o DEM está querendo lançar como vice do Covas, do PSDB. A famosa aliança DEM-PSDB para fazer guerra ideológica a tudo e tentar destruir o governo. Bom, uma vez que o pretexto do Einstein foi dizer o seguinte, que a doutora Nise Yamaguchi usou a comparação com o Holocausto para dizer que os brasileiros estavam sofrendo uma coisa parecida com o Holocausto ao não receberem o tratamento que eles poderiam receber e salvar suas vidas. E que isso foi uma ofensa, usar a comparação com o Holocausto foi uma ofensa e que por isso eles afastavam do Albert Einstein. Ela disse que ficou muito surpreendida com isso. Aliás, como está dito aqui nesse comunicado, essa gente tem relação com o Fernando Henrique, e essa associação sionista Brasil-Israel faz um texto de um comunicado que me parece que algumas coisas precisariam ser lidas aqui, mas elas são muito reveladoras de que nós estamos diante a propósito de uma doença, nós estamos diante de um enfrentamento internacional. Ela mesmo
diz na entrevista dela que, no fundo, há um interesse de controle por potências, que seria a China, a respeito dessa questão da chamada pandemia. Mais uma vez fica a dúvida. Então a China tem a mão nisso aqui ou não? Por que a China está roubando informações, como foi denunciado nos Estados Unidos, como foi denunciado no Reino Unido, está tentando roubar informações de vacinas? Por que eles estão fazendo piratarias? Por que eles estão se apresentando com palhaço como Sodória, como palhaço do auditório, como Sodória, querendo oferecer, depois de terem contaminado, querem oferecer o tratamento com a vacina? Afinal de contas, o que está por trás disso? Então, eu leio aqui uns trechinhos desse comunicado em que eles dizem o seguinte: a doutora Nise fez tremular no ar o sangue dos que das tumbas gritam que poderiam ter recebido a cloroquina no início e ter salvo suas vidas. A doutora Nise está sendo combatida pelas imensas forças em jogo que litigam contra um remédio a pretexto da cientificidade que pode ser debelada pelos mais simples argumentos. Então, eles têm uma série de argumentos científicos, de provas, de estudos, etc. Mas a doutora Nise luta, junto com o presidente Bolsonaro, contra um podenço, simbolizado muito bem pelo descuido de Lula, ao dizer que ainda bem que o vírus ocorreu, para mostrar sua cena de redenção, a saber, a necessidade de mais Estado. É esta mentalidade que coisifica o homem na voracidade das utopias sanguinárias. Eu não sei se você vê, isso é uma coisa muito forte. E toda a imprensa, toda a oposição, todos os enclaves políticos que militam contra o presidente se articulam contra um tratamento que precocemente poderia ter salvo milhares de vidas. Enquanto sob os olhos da doutora Nise desfilam as vítimas em marcha fúnebre, incapazes de reagir, esmagadas pelo peso de um establishment que move todas as suas teclas para calar as vozes capazes de se insurgir. Veja bem que ele está falando então de um establishment que quer calar vozes, inclusive médicas. Agora, Ítalo, relacione isso com a acusação provinda do senhor Gilmar Mendes de que o presidente é que, no fundo, as Forças Armadas são cúmplices de um genocídio. Afinal de contas, quem é que está cometendo um genocídio? É uma pergunta que fica. Quantas figuras públicas continuarão a colocar sua assinatura nas lápides desconhecidas e nas valas comuns da Covid-19? Os túmulos desconhecidos dos familiares que nem mesmo têm o direito de ver os seus mortos? Quantas reputações tentarão sepultar junto com os mortos do Covid-19? O presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita, Albert Einstein, Sr. Cláudio Lottenberg, é irmão de Fernando Lottenberg, da CONIB, Confederação Israelita do Brasil, que, por sua vez, é membro do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Cuida-se de uma campanha difamatória sem precedentes com tinturas desconstrucionistas. As vozes que agora trombeteiam na difamação estão sempre junto daquelas que nos apunhalaram a nós judeus em todas as oportunidades que tiveram. E depois ele diz o seguinte, que a Associação Sionista Brasil e Israel foi criada como movimento político dos judeus que têm a coragem de assumir sua posição de direita. Ítalo, eu achei este comunicado, eu fui à fonte, já tinha visto este comunicado circular por vários lugares, fui hoje, peguei-o na fonte, achei este comunicado muito forte e uma denúncia fortíssima está aqui dada. Quer dizer, como é que se afasta uma médica dessas? Como é que se faz uma queima de reputações? Como é que se... assassinato de reputações? Como é que uma pessoa vem acusar as Forças Armadas de estarem cooperando com um genocídio? Isso não é exatamente
um ataque que vem encobrir alguma coisa de grave que está sendo feita com essa doença? Por que combater um tratamento que evidentemente está tendo resultados impressionantes no Brasil, tornando o Brasil um dos países ou o país que mais curou pessoas atingidas pelo Covid-19? Eu achei que isto, no meio de todo esse noticiário que nós ouvimos todos os dias, era de uma importância única e mostra bem como o Brasil é palco de uma guerra de forças muito superiores. Justamente, seu Sepúlveda. De fato, é fortíssimo, né? Você vê um organismo como uma organização sionista, né? Que representa um grupo, né, significativo de judeus no Brasil que tem uma população judaica significativa e que recentemente, depois com o mandato de Jair Bolsonaro, se aproximou de maneira decisiva de Israel, né? No mesmo movimento em que fez de se aproximar aos Estados Unidos, aproximou-se também de Israel, e nesse momento ela uma organização dessa vinha fazer esse tipo de pronunciamento aí, realmente muito forte. Paulo, você quer comentar alguma coisa? Passar a palavra para você? Tem alguma pergunta? Não tenho não. Esse é um assunto fora da minha área de expertise. Eu só fico impressionado com a politização Impressionado não, fico chateado, né? Me deprime ver a politização de tratamentos de saúde como uma questão que não tem nada de política, né? Se funciona, se os tratamentos funcionam independente da tua ideologia, né? E hoje de manhã nós tivemos uma entrevista bastante interessante com o ministro Onyx Lorenzoni, que ele narrou a sua experiência com o Covid-19 e com o protocolo da hidroxicloroquina, e ele foi categórico. Falou assim, olha, eu estava muito mal na sexta-feira, né? Tinha ali uma gripe forte, né? Não foi mais do que uma gripe para ele, né? Mas era uma gripe forte realmente, então tava com febre, tava com dor no corpo, toda aquela sensação ruim, péssima, né, de uma gripe, né? Que você sente, e febre alta também, etc. E tomou no dia seguinte, no sábado, ele já estava muito bem, né? Hoje ele falou pra gente, falou assim, olha, eu só não vou trabalhar porque eu ainda tô com carga viral, ainda posso contaminar outras pessoas, etc, né? Mas eu tô pronto pro trabalho, eu tô muito bem pro trabalho. E nenhum dos dias ele parou de fazer a live, a tradicional live, às 5h30 da manhã, às 5, 6 horas da manhã, que ele faz todos os dias, né? Então, olha, desculpa, mas eu volto a dizer aqui, né? Não existem provas, não existe um estudo categórico que afirme a eficácia da hidroxicloroquina. Eu falei assim, olha, a ciência começa com a observação da realidade, né? E como já disse, explicou aqui pra gente um médico, agora eu me esqueci o nome dele. Você lembra, PH, aquele médico que falou com a gente sobre a hidroxicloroquina? Não. Bom, mas é injustiça, depois eu vou conferir. Mas ele comentou com a gente aqui, né? Deu uma entrevista aqui pra gente. Ele tá usando bastante hidroxicloroquina. Ele usa a cloroquina há 20 anos, né, para tratar a malária. Ele disse o seguinte, olha, primeiro, eu nunca vi um caso, né, de arritmia cardíaca. Pode até ser que dê e tal. Existe até suspeita de que pode ser, na verdade, a combinação da cloroquina com a azitromicina, que de vez em quando pode dar aí alguma arritmia, que precisa manter um pouco mais de observação aí, né? Mas só a cloroquina não, né? E ele falou assim, olha, é muito difícil você fazer o chamado estudo de duplo cego, né, com a hidroxicloroquina, com o Covid-19, porque você não tem previsibilidade dos casos, né? Você não sabe de onde o caso vai surgir, né? A não ser que você contamine uma pessoa de propósito para saber como é que o vírus vai reagir com ele, né? Você não sabe, o cara pode estar contaminado hoje, passar um tempo assintomático, depois desenvolver os sintomas. Suspeita aí de que são 2 semanas, né, uma janela aí, mas tá a variação, pode ser 2 dias, pode ser 1 mês, enfim, né? Não há muito bem não há previsibilidade em relação ao desenvolvimento da doença e onde é que ela vai. Então não dá para você fazer estudo duplo cego nesse tipo de situação, né? Você tem que ter um sistema muito bem controlado, etc. São anos e anos de estudo para você ter aí um resultado que possa ser satisfatório dentro desses protocolos de averiguação científica.
O que ele está dizendo é o seguinte, olha, não dá para você esperar. A verdade é essa, né? E não só não dá para você esperar, como não é critério que se use, que se espere nesses casos. Não é protocolo que se usa nesse caso. Então, assim, na verdade o que estão fazendo é uma heterodoxia. Né? O que se exige, os critérios que estão sendo exigidos em relação à utilização desses medicamentos são critérios heterodoxos, não são critérios reconhecidos e praticados pela comunidade científica em relação ao uso de medicamentos. Né? Nós lemos aqui mais cedo também, né, um comunicado, né, onde se falava assim, olha, o uso... agora esqueci o nome do termo técnico que eles usavam, mas é o uso fora da bula, né? Ele é essencial para a farmacologia, para a medicina, né? Você não pode simplesmente restringir o uso de um medicamento aquilo que está na bula. É comum, é essencial, é consagrado na medicina, né? Situações em que você tinha um remédio que servia para uma coisa, né? E daí você descobre que serve também para outra coisa. Às vezes uma doença que não tem nada a ver, aparentemente, né? No primeiro momento não tem nada a ver. Né? Isso é consagrado na medicina, isso acontece várias vezes, aconteceu várias vezes, né? Vários remédios que foram descobertos assim, a sua eficácia foi descoberta por acidente justamente por causa disso, né? Off-label, né? A pessoa tá me informando aqui, o uso off-label, né? Fora da bula, né? Então assim, na verdade o que se pede disso, eu volto a frisar aqui, né? O que se pede são critérios heterodoxos, são critérios que não são os critérios padrões. Né? Por quê? Porque se politizou, infelizmente, o tratamento dessa doença, simplesmente porque foi propagado, né? Primeiro por Donald Trump, depois por Jair Bolsonaro. Né? De alguma maneira foram privilegiados, né? Prestigiados por esses dois líderes, e por conta disso, evidentemente, a mídia de esquerda, né, a mídia globalista resolveu bater em cima, né? Com a anuência, né, de uma série de organismos também que, sob o pretexto de representar grupos de médicos, politizaram a medicina. Isso é terrível, é triste demais de ver, tá certo? Bom, pessoal, nós vamos caminhando aqui para quase 2 horas de programa já. Nós tínhamos aqui outras pautas para tratar, mas a gente vai guardar isso aqui para a próxima oportunidade. Eu queria agora agradecer aqui a presença, né, mais uma vez, do Sr. Sepúlveda e do Paulo. Sr. Sepúlveda, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Eu é que agradeço, Ítalo. Muito obrigado você por estar convidado para aqui. O Paulo, tem uma alegria estar com ele aqui outra vez e ouvir sempre notícias dos Estados Unidos com mais precisão do que a gente vê aqui por jornais, revistas e outras coisas mais, e outras fontes de desinformação que nós temos por aqui. E uma boa noite a todos que nos acompanharam e até a próxima vez, se Deus quiser. Paulo, boa noite. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Sr. Sepúlveda. Obrigado pelas palavras gentis. Vocês sabem que eu gosto. Sempre um prazer danado estar aqui. As pessoas não sabem o quão divertida e bacana é a nossa interação aqui, até nos bate-papos de pauta e bate-papos depois do programa. É legal fazer programa com as pessoas que a gente se dá bem e que gosta de conversar. É isso aí. Muito obrigado, então, a vocês dois aqui. E você que está nos assistindo, né, essas quase 2 horas de live, não se preocupe, né? Tudo isso aqui vai estar bem depurado no Diário Terça Livre, né? Então entra lá, diarioterçalivre.com.br, mais um produto aqui do Terça Livre. Lá você encontra todos os nossos programas sistematizados por temas, né? Para que você não se perca, né? Para que você possa encontrar de novo o tema específico que você ouviu aqui no nosso programa, ou nesse ou em qualquer outro, tá bom? Então vai lá, corre lá, diarioterçalivre.com.br. O Radar da Mídia vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua presença. A gente se vê amanhã. Fique com Deus.